Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor Pastor João Dias. Nossa tela de contatos para um possível agendamento. Aqui o link que nos remete a acessar o blog Neto Dominical, que tem as lições grátis para você, tanto em vídeo como escrita. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista de graça as lições. Aqui o link para você ser remetido ao blog Neto Dominical. Lição 9 do segundo trimestre de 2017, da editora Betel. O tema é: o Senhor é soberano entre as nações. Lição 9, direcionada para o dia 28 de maio de 2017. Texto áureo: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Jeremias 27, versículo 6. Verdade aplicada: o plano de Deus é que todas as nações sejam abençoadas por intermédio de Jesus Cristo. Objetivos da lição: compreender que Deus usa quem Ele quer, entender que Deus é o Senhor das nações e colocar-se à disposição para o ide do Senhor. Textos de referência: Jeremias 27, versículos de 2 a 5. Meu querido irmão, nesta lição veremos que o Senhor Deus é imponente para realizar os seus propósitos. Estudaremos que não há poder neste mundo capaz de frustrar os seus projetos. Deus é soberano, ou seja, Ele não precisa tomar conselho com ninguém. Por si só, Ele é sapiente o suficiente para tomar decisões sábias e corretas. Nós vamos estudar nessa lição na pessoa do profeta Jeremias a sua aflição. Profeta preocupado em fazer notório a vontade de Deus entre o povo de Judá. Ele fez de tudo, uma aflição no seu interior, para ver as coisas serem encaixadas e livrar Judá da severa pena oriunda dos seus próprios pecados. Vamos ver aqui na parte 1, a aflição de um profeta. Jerusalém estava semelhante a Sodoma e Gomorra. Não se encontrava nela sequer uma única pessoa que praticasse a justiça e buscasse a verdade. Incrível. Jeremias 5:1. A situação estava tão pervertida que Deus advertiu o povo. Jeremias 5:26. O estado de desgraça era notório entre os habitantes de Judá. Para Jeremias era lamentável o fato de não haver mais velhos sentados nas praças e os jovens para cantarem. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Aqui nós vamos ver a aflição de Jeremias em olhar e ver o desfecho macabro sobre o seu povo. Ele chora. Ele tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, onde ele lamenta o fato de não ver velhos sentados nas praças mais e jovens que pudessem cantar. Hoje nós estamos assim, uma inquietação. Os pecados dos homens se multiplicaram de forma tal que causa inquietação entre as pessoas, e aqueles que querem ver as coisas fluírem e pegar os trilhos do bem ficam aflitos. Nós temos aí as pessoas preocupadas, não temos mais paz, os velhos
não podem se sentar na praça porque não tem segurança. Os jovens não podem ir para a praça cantar porque poderão ser assaltados. Uma inquietação generalizada. Desde aqueles tempos já isso acontecia. E aqui nós vemos a preocupação do profeta com o povo de Deus. No ponto 1, nós vamos ter 3 subpontos. O alerta de Jeremias: Deus usa líderes pagãos para realizar seu propósito. O perigo da contaminação. O alerta de Jeremias. O anseio do profeta Jeremias era que o povo de Judá se voltasse para Deus. Ele sabia que o grande ato de amor realizado por Deus em favor do seu povo havia sido a libertação do Egito. Por isso é constante a lembrança do êxodo e do deserto em suas pregações. Jeremias 2, 2 e 6, 7, 22 e 25. Ainda o capítulo 11, versículos 4 e 7 e 16 e 14. Preocupado com a possibilidade de o povo voltar a ser cativo em terra estrangeira, ele convoca o povo ao arrependimento. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando e jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se gloriarão. Jeremias capítulo 4, versículo de 1 a 2. O resultado esperado pelo profeta era que o povo se arrependesse dos seus pecados. Por isso suas profecias eram tão intensas. Entre tantas profecias encontramos a promessa que Deus daria uma nova aliança e que ofereceria aos homens o perdão dos seus pecados. Jeremias 31, versículos 31 e 34. Então, aqui o sinal de alerta do profeta Jeremias. O profeta preocupado, ele sinaliza e trabalha incansavelmente para ver o povo se arrepender, porque a vitória do povo estava em se arrepender dos seus pecados. Deus, ele espera que o homem se arrependa, que reveja conceitos, que possa ser feito um reencaminhamento através do ato de pensar, do ato de se arrepender das suas práticas. As pessoas haviam se distanciado de Deus de forma tal que não tinha um sequer que seguisse ao Senhor. O profeta está preocupado, ele emite o sinal de alerta e espera que o povo se arrependa, mas o povo não se arrepende. Ainda hoje é assim. Quantos pregadores emitindo o sinal de alerta que o Senhor virá e hoje é o dia aceitável do Senhor, e as pessoas não querem rever conceitos e se arrepender dos seus pecados. No ponto 1, 2, Deus usa líderes pagãos para realizar seu propósito. Aqui nós vamos ver como se fosse uma ironia. Que grande ironia nos é narrado pelo profeta Jeremias. Ele nos apresenta o eterno Deus usando um líder pagão para punir as nações. Ele recebe do Senhor uma mensagem para os reis do Ocidente. Nessa mensagem, o Senhor diz ser o Criador de todas as coisas existentes, que é por seu gosto que ele está entregando tudo ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Jeremias 27, versículos de 5 a 6. Ele diz que as nações que são as nações que não se submeterem às ordens de Nabucodonosor serão destruídas. Jeremias 27, 8. Entretanto, a nação que assim o fizer será recompensada. Jeremias 27 e 11. A Babilônia, que se tornaria um dos maiores impérios do mundo, estava tomando conta do mundo, e o profeta preocupado dá o recado, e que Israel ou Judá não poderia se rivalizar com Babilônia ou com o rei Nabucodonosor. Nenhuma nação poderia sobreviver
diante de tamanho poderio. E este rei foi usado por Deus para colocar as demais nações nos trilhos, inclusive Judá, que havia se distanciado de Deus. Deus às vezes usa líderes pagãos para realizar seus propósitos. Ele é sapiente, conhece um coração duro, coração de Judá, que havia pecado, distanciado de Deus, digredido da trajetória delineada pela palavra do Senhor. E Deus usa agora o rei Nabucodonosor para encaminhar Judá ao cativeiro babilônico para pagar o preço dos seus pecados ali durante 70 anos. O perigo da contaminação. As nações vizinhas de Israel sempre foram motivo de preocupação pelo simples fato de Israel de contínuo se envolver com suas práticas pagãs e esquecer-se do seu libertador. Êxodo 9:1. Aqui, as nações circunvizinhas, com suas práticas mundanas, suas práticas e liturgias voltadas para a idolatria, estaria contaminando Israel. Israel tirou Deus do centro, colocou a idolatria nos seus trilhos, seguia deuses estranhos. Esse povo que fora alvo das bênçãos de Deus outrora, foi tirado do Egito, passou pelo Mar Vermelho, atravessou o deserto, passou pelo Jordão em plena cheia, derribou as muralhas de Jericó, se estabeleceu ou se instalou na terra de Canaã, foi abençoado por Deus riquissimamente, mas tirou Deus do centro. E agora será penalizado por Deus através do rei Nabucodonosor, através da nação de Babilônia. Estas nações circunvizinhas contaminaram com essa prática vexatória, com os rituais fetichistas, com os rituais macabros, servindo a deuses, a ídolos. E nós vamos ver aqui nesse ponto esse perigo de contaminação. Jeremias estava preocupado, pois ele sabia que essa prática levaria Judá ao barato, ao despenhadeiro completo, como de fato levou. O requisito essencial para o povo de Deus é ser santo, é permanecer separado dos padrões e costumes de outros povos, para não perder a essência de Deus e das bênçãos que ele reservou para nós. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 2. Seguindo os costumes da religião de outros povos, o povo de Israel chegou a sacrificar os próprios filhos. Veja bem que aberração. Jeremias 7:31 e 19:5 e 32 e 35. Jeremias usou a expressão arrepender-se. Arrepender-se cerca de 11 vezes no decorrer de suas pregações. Mas as influências eram tantas que o povo não se arrependeu. Diante de tanta influência negativa, entendemos o choro de Jeremias por sua nação. Oh, isso é muito sério. A razão final pela qual Judá foi levado cativo para a Babilônia tem a ver com as influências recebidas destes povos vizinhos, que fez por diversas vezes com que Israel se desviasse do verdadeiro Deus. Olha, meu irmão, o perigo da contaminação. E aí, hoje a gente vê crentes que, sem a menor preocupação, estão enveredando pelo caminho do paganismo, quando se envolve com as pessoas mundanas, quando se envolve com pessoas que não servem a Deus. E quantos que estão sendo derrotados porque o seu relacionamento com o mundano é um relacionamento influenciador, não positivamente. Quer dizer, quando você se relaciona positivamente e influencia o mundano, influencia o ímpio, o homem pecador para a salvação, isso é muito bom. Mas quando ele influencia você, quando ele o induz
ao pecado, às práticas indesejáveis, enveredando pelo mundo das culturas deste mundo. Precisamos respeitar as culturas, porém, quando essas culturas tendem a nos influenciar e nos tirar do eixo norteador geral da palavra de Deus, então nós precisamos dizer não. O perigo da contaminação, o julgo desigual nos casamentos e uma série de outras coisas. Precisamos estar atentos. A lição nos quer encaminhar a essa realidade. Assim como o povo estava contaminado pelas nações circunvizinhas, influenciado pelos povos que praticavam os rituais a deuses estranhos, a deuses macabros, assim também hoje podemos ser influenciados pelo paganismo e chegar ao buraco, ao despenhadeiro. Oxalá possamos entender o recado de Deus dado por Jeremias, o seu alerta e o perigo da contaminação na sua prédica alertante. Deus adverte o povo. Desde o início, Jeremias seguira um caminho sólido em sujeição aos babilônios. Esta sugestão foi dada não somente a Judá, mas também aos mensageiros de muitas nações que estavam em Jerusalém. Jeremias 27, 3 a 4. O profeta sapiente, que era, na ótica de Deus, ele adverte o povo a não se rivalizar com os babilônios, porque poderia ser levado em cativeiro, e como de fato foi. Nós vamos ver aqui nos subpontos: o profeta das nações, o Senhor da criação, o pecado das nações contemporâneas. O profeta das nações. Jeremias não foi um profeta somente do povo de Judá, mas ele alerta a todas as nações que não se rivalize com a Babilônia, que se submeta ao jugo da Babilônia, porque não há outro caminho. E nós vamos ver o profeta das nações. O motivo das pregações de Jeremias sempre foi levar o povo de Judá ao arrependimento, visto que ele via a Babilônia erguer-se pela providência divina para castigar uma nação desobediente como era Judá. Ele orienta a submissão à Babilônia por parte de Judá e das outras nações. Jeremias, afinal de contas, era profeta das ou as nações. Jeremias 1 e 5. Tá aí. É um atalaia, um profeta que orienta não somente Judá, mas a todas as nações na época. O Senhor da criação. O eterno Deus criou tudo para a sua glória, para que sua glória seja vista e ele eternamente adorado. Efésios 1 e 6. Deus não criou um mundo tão esplêndido somente para pôr em um quadro e ao mesmo tempo não ter ninguém para admirar tudo de belo que ele fez. Por isso, o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, 1. Utilizando a posse de sua criação, o Senhor assume seus direitos sobre todas as nações. Daniel 2 e 38. Ele mesmo entrega a Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu servo, todas as terras e os animais do campo para que o sirvam. Jeremias 27, versículo 6. Daí, o Senhor, ele é o Deus universal, o Deus da criação. Criou todas as coisas. Quantas paisagens maravilhosas, os céus, a terra, os oceanos, as panorâmicas que se discutindo diante de nossa visão e manifestam a arte do belo. Deus quer ser o alvo das atenções. Ele fez todas as coisas para que o adoremos e reconheçamos nele a essência
de todas as coisas. Deus usa aqui um rei mundano, opressor. Nabucodonosor ainda chama de servo, rei da Babilônia. Por quê? Quando ele executa os propósitos de Deus, os projetos de Deus, ele passa a ser servo de Deus. E o que o rei fez? Levou em cativeiro a nação que Deus havia delineado, estabelecido que fosse levada em cativeiro. E ficou 70 anos na Babilônia, lá na terra de Babilônia. Então, aqui ele é servo, serviu a Deus para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. Muita gente não entende isso. Como é que Deus usa um mundano e ainda chama de servo? Está aí, servo que serviu a Deus. Diz aqui, ó, seu servo, bota entre aspas. Todos aqueles que estiverem a serviço de Deus para que se cumpra os seus desígnios são servos dele, pelo menos naquele momento. No subponto 3, o pecado das nações contemporâneas. As nações do mundo contemporâneo discorrem que são donos do seu próprio destino devido ao seu poderio militar. Elas vivem uma luta constante em busca da paz. Não entendem que a paz verdadeira só existe em Cristo. João 14, 27. O pecado tem causado a degradação do nosso planeta. Às vezes Deus permite que as catástrofes aconteçam para trazer as nações aos seus pés. O desejo do Senhor é que cada nação e cada indivíduo se arrependa e se chegue a Ele. As nações contemporâneas, ou seja, as nações atuais do nosso tempo, pregam a paz. E nós temos aí o sistema integrado mundial, globalizado, mas se projetam e investem mais em material bélico. Os Estados Unidos da América, por exemplo, com seus mísseis Tomahawk, com seu aparato de guerra extraordinário, aviões invisíveis, submarinos, porta-aviões, ogivas nucleares, bombas eletrônicas, bomba de nêutron, bomba atômica, sondas que pesquisam o espaço sideral e outras nações. 9 nações que têm a bomba atômica, inclusive a Coreia do Norte. Essas nações contemporâneas acham que são donos do seu destino por ter esse poderio militar. Por exemplo, a China tem 200 milhões de soldados no seu exército, fora os que são alistados, que chegam a 900 milhões. Se tivesse uma guerra, estariam disponíveis. Mas o Exército Vermelho tem 200 milhões de soldados. Confia no seu poder militar. Mas o comentarista nos remete a uma conclusão, baseado na Bíblia Sagrada, que a verdadeira paz só existe em Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz, Ele é o Deus da paz, Ele é o Senhor que nos remete aos rincões da verdadeira paz. Aleluia. Não é à toa que nós saudamos uns aos outros com a paz do Senhor. A paz que vem do Senhor. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não tem. Quando penso na luz que centelha na cruz, sinto paz, uma célica paz. Oh, aleluia! O nosso Deus é o príncipe da paz. A paz só se encontra em Jesus. O profeta Jeremias sabia que a paz vem de Deus e que nós precisamos rever conceitos e nos humilhar e nos arrepender, porque o Senhor espera de nós, olha, que nos arrependamos e se chegue a Ele. Terceiro ponto:
Deus convoca ao arrependimento, disse Jesus. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Está aí. Embora o pecado dificulte o caminho até Deus, o arrependimento abre as portas do céu novamente. Tiago 4:8. Oremos pela nossa nação, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33:12. Se temos Deus como nosso Senhor, se estamos na égide do seu senhorio, então nós seremos bem encaminhados, seremos uma nação feliz. Vamos ver aqui através dos subpontos. Deus é soberano sobre as nações. Como alcançar as nações para o Senhor? Toda chamada tem um preço a ser pago. Deus é soberano sobre as nações. O rei Davi mencionou a superioridade de Deus sobre as nações da terra, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Salmo 22:28. O Senhor não precisa ser sujeitado a ninguém, ele faz o que lhe agrada, ninguém pode detê-lo. É o princípio da soberania. Deus é soberano, quer dizer, ele por si só pode decidir sem precisar consultar a ninguém. É por isso que Deus, ele faz as coisas e tem resultados agradáveis, porque é sapiente suficientemente e acerta todas as suas decisões. Deus é soberano sobre as nações. O que está acontecendo entre as nações, as catástrofes, as coisas que vão acontecendo, estão debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus permite que ocorra para que as nações aprendam. Então ele é soberano. Deus é soberano sobre as nações. Esses governos que estão aí cambaleando, governos rivais, nações contra nações, povos contra povos, isso tudo está debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus permite para que as próprias nações aprendam lições. Nós temos hoje 223 nações reconhecidas com suas bandeiras pela ONU. Essas nações estão num constante aprendizado debaixo da soberana ação de Deus na sua vontade permissiva. Como alcançar as nações para o Senhor? É fato que nem todos podem partir para outras nações. Ou seja, e o termo missão é de origem latina, significa deixar ir. É um termo mittere, que significa deixar ir, ser enviado. Nem todos podem ser enviados a todas as nações. Entretanto, todos os discípulos de Jesus devem estar comprometidos com a proclamação da salvação em Jesus Cristo até os confins da terra. Atos 1:8. Aqui em Atos 1:8 nós temos a assertiva: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Orando, indo, enviando e contribuindo. Eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de missionário: o que vai, o que contribui com o dinheiro e o que levanta o clamor orando. Então está aqui, ó. Você pode fazer uma opção e ser um missionário, contanto que você possa estar sendo engajado neste projeto de alcançar as nações para o Senhor. O Senhor nos delegou uma responsabilidade muito grande. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Que o Senhor desperte cada um de nós o desejo missionário em busca das almas perdidas. Está aqui. Aqui o comentarista foca a necessidade de alcançarmos as nações, de atingirmos as nações, nos pré-disponibilizando a sermos missionários categorizados a ir ou a contribuir
ou a orar, levantar clamor. Quantos missionários estão carentes do nosso clamor? Quantos missionários que sofrem, que estão morrendo em terras longínquas? Veja a janela 10/40, 62 nações que não conhecem a Deus, praticamente intacta. O evangelho está a 2%, 1% ou até 5% no máximo. Não é um país evangelizado. E aí os governos se rivalizam com o cristianismo, as religiões são outras, os missionários estão a morrendo, sendo atacados por feras, são açoitados, são degolados e precisam do nosso clamor. Aleluia. Oh, meu irmão, se você soubesse o quanto o seu clamor seria útil em prol desses missionários lá na Coreia do Norte, lá na Arábia Saudita, lá no Irã. Esses são os países mais fundamentalistas e que o missionário morre. Temos outros, são 62 nações, mas às vezes estamos a alegar que não podemos ir por causa do nosso emprego. Pois é o momento de você tirar uma parte do seu dinheiro que você ganha por causa do seu emprego e encaminhar para um missionário. Eu já estive fazendo missão na Argentina, missão transcultural na África, e sei o quanto vale a pena alguns centavos para se comprar um pão em terras distantes que não tem dinheiro, não vem dinheiro de lugar nenhum. Quantos missionários estão a ver seus filhos passando fome, passando necessidade, meu irmão? Você não pôde ir, mas você pode contribuir. Mas eu estou desempregado, então você não pode ir nem pode contribuir, mas você pode se dedicar a Deus, consagrando sua vida e orando, levantando clamor, orando. Escolha, na internet tem aí nomes de nações, a janela 10/40, nomes de missionários, ou o missionário aí da sua igreja mesmo que foi encaminhado. Levante clamor, meu irmão, por ele, para que Deus lhe dê encorajamento para enfrentar a aridez da terra longínqua, que não está recebendo o aconchego dos seus consanguíneos, que paga o preço do distanciamento até da sua própria família, para levar a mensagem de Jesus. Oh, aleluia. A gente está a clamar, eu estou a chorar como Jeremias chorou. Chorar por estes corajosos missionários que estão fazendo a obra de Deus longínquamente. Chorar levantando clamor a Deus. Eu estive lá, eu sei o preço. E aqui o comentarista foi feliz em abordar nesse subponto essa parte tão importante. Missão se faz na vontade de Deus, na ordem de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. São 3 elementos básicos: a vontade de Deus, ordem de Jesus, ide, poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo está aqui, ó, Atos 1:8. O último subponto: toda chamada tem um preço. Agora, Jeremias teve uma chamada para as nações, porque esse foi o propósito de Deus. Jeremias 1:5. Em sua jornada como profeta, houve um preço a ser pago por ele. Ele chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Veja bem, Jeremias 20 e versículo 14. Aqui está assertivo em que Jeremias amaldiçoou seu próprio
dia de nascimento. Ele sabia que não foi homem algum que o havia chamado, mas o próprio Deus de Israel. Jeremias 1:7. Jeremias não buscou ser bajulador de reis corruptos para ter benefício, nem se assentou na roda dos zombadores. Jeremias 15:17. Ele seguiu seu chamado totalmente. A única preocupação de Jeremias era com a sua missão, que era inegociável. Está aqui a chamada. E eu agora chamo a atenção, você que está ouvindo a mensagem deste vídeo. Se você foi chamado, saiba que a sua chamada tem um preço, assim como também Jeremias pagou o preço. Ele foi um transeunte agitado nas praças de Jerusalém. Colocou um jugo sobre si para mostrar, numa simbologia evidenciadora do que o povo deveria fazer. Ele foi para os portões e clamou para as portas principais da cidade. Ele foi para o átrio, listou os pecados, convocou o povo, fez de tudo. Foi levado para o poço de lama. Quem sabe você, pela sua chamada, foi levado para o poço de lama. Alguém que, com grande inveja, te cerceou a oportunidade de exercitar o teu ministério aí no teu campo. Coisas congêneres a estas aconteceram na sua vida e você está decepcionado. Meu irmão, saiba que Deus te chamou e você precisa valorizar essa chamada. Saiba que não houve nenhum homem de Deus que não pagasse o preço da chamada. Veja os homens de Deus que foram ao ribeiro de Cedron. Todos os grandes vultos de Deus passaram pelas raias da provação, desceram ao vale tenebroso e escuro do ribeiro de Cedron, onde ali jogaram os amuletos, aquilo que impedia a sua comunhão com Deus, mas valorizando sua chamada, valorizando aquilo que Deus lhe entregou, eles jogaram ali no ribeiro de Cedron os amuletos para ter uma afinidade maior a Deus. Inclusive o próprio Cristo, na noite que precedeu o seu martírio, ele foi ao ribeiro de Cedron, passou pelas encostas e se projetou até o jardim do Getsemane. Oh, meu irmão, eu não sei que poço de lama que você está emaranhado, eu não sei até onde você chegou, vitimado pelos invejosos que tentaram cercear a sua chamada. Uma coisa eu sei, Deus está contigo, assim como esteve com Jeremias. Deus é grandioso, Ele é Senhor absoluto na história dos homens e das nações. Ele é soberano para dirigir o coração de reis e nobres. Ele é divino para realizar a sua vontade. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus pela sua eterna soberania. Que Deus nos abençoe. Aqui está o questionário para você refletir.